Os Celestiais são os verdadeiros deuses do universo Marvel, seres tão antigos e poderosos que podem destruir ou criar civilizações inteiras em um piscar de olhos. O grande público conheceu eles no filme dos Eternos e desde então tudo ficou um pouco confuso. Afinal, o que cada Celestial realmente faz? Hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre o papel que eles desempenham no universo, desde o arquiteto da criação até o juiz supremo do apocalipse. Arishem, o juiz. No centro da hierarquia dos Celestiais está Arishem, o juiz. No universo cinematográfico da Marvel, ele é introduzido no filme Eternos. Ele surge como uma figura colossal para confrontar Cersei. O propósito de Arishem é ao mesmo tempo inspirador e aterrorizante. Ele planta sementes em planetas com potencial para gerar vida celestial e mais tarde decide se esses mundos merecem continuar existindo. Na verdade, foi ele quem criou o primeiro Sol, trazendo luz a um universo que até então só conhecia a escuridão. Mas Arishem não é simplesmente um criador, seu título mostra sua função de juiz final da sobrevivência. Nos quadrinhos, Arishem julgou a Terra várias vezes, decidindo se a humanidade havia evoluído o suficiente para continuar existindo. Planetas considerados indignos são varridos e reaproveitados com seus habitantes apagados em favor de novos experimentos. O OCM, no entanto, nos mostra uma abordagem um pouco diferente. Em Eternos, Arishem deixa claro que o julgamento da Terra está apenas começando, sugerindo que, ao contrário dos quadrinhos, esta pode ser a sua primeira decisão sobre o destino da humanidade. E isso por si só aumenta enormemente os riscos. Arishem não está apenas realizando um trabalho de rotina, ele está abrindo o precedente de como os Celestiais podem tratar a Terra nesta versão do universo Marvel. Ele também possui ferramentas além da imaginação, como a Forja dos Mundos, onde ele cria as regras de relações de deviantes e eternos. No entanto, mesmo com todo o seu poder, ele não pode dividir sua consciência da mesma forma que o ego consegue. Esse detalhe nos lembra que, embora o Arishem seja antigo e todo-poderoso, seu papel é claramente definido. Ele é o juiz cósmico, e um dia o seu veredito decidirá o destino da Terra de uma vez por todas. Jemaya, o analisador. Se Arishem é o juiz, então Jemaya é o advogado cósmico, reunindo evidências por todo o universo para apoiar ou condenar civilizações inteiras. Conhecido como Jemaya, o analisador, sua função é estudar a progressão da vida em diferentes mundos e entregar suas descobertas diretamente a Arishem. Pense nele como o equivalente a um cientista misturado com um auditor. Seu testemunho determina se Arishem permite que um planeta viva ou ordene sua destruição. No filme Eternos, Jemaya aparece brevemente na grande lição de história que Arishem dá a Cersei, ajudando a ilustrar o vasto papel dos Celestiais no nascimento das galáxias. Mas, nos quadrinhos, seus deveres são ainda mais específicos. Jemaya monitorava de perto os seres sencientes, avaliando sua capacidade de adaptação, inovação e evolução. Seu papel não era julgar por si mesmo, mas garantir que Arishem tivesse a imagem mais clara possível quando o momento da decisão final chegasse. Esse processo reflete o quão metódicos os Celestiais são. Eles não destroem mundos por capricho, eles testam, analisam e medem os resultados com uma espécie de distanciamento frio e clínico. Alguns fãs especularam que o Jemaya poderia ser o Celestial cuja cabeça decepada se tornou um lugar nenhum, embora as evidências mostrem o contrário. Na verdade, Jemaya ainda é retratado vivo e ativo na história do UCM, enquanto o lugar nenhum permanece um mistério. Se essa conexão se provar verdadeira ou não, Jemaya representa o lado cuidadoso e detalhista dos Celestiais. Hargen, o Medidor. O Medidor é um dos Celestiais mais misteriosos que conhecemos, mesmo nos quadrinhos. Suas aparições são raras e seus deveres permanecem vagos, mas seu título oferece pistas valiosas. O papel do Medidor parece estar ligado à coleta de dados, à quantificação de populações e ao acompanhamento do progresso de um planeta na escala evolutiva. Se Jemaya analisa a qualidade da vida, então Harg provavelmente garante que os números batam. Juntos, eles criam um sistema de pesos e medidas cósmicos. No UCM, Hargen é mostrado brevemente durante a explicação de Arishem, mas pouco mais é revelado. Ainda assim, com base em sua história nos quadrinhos, podemos montar uma teoria. Hargen pode ser o responsável por medir o crescimento de uma espécie, o tamanho da população, o avanço tecnológico e até mesmo o desenvolvimento cultural para então enviar essas informações a Nezar, o calculista. Se assim for, ele funciona quase como um topógrafo galáctico, catalogando civilizações não apenas pelo que elas realizaram, mas também por seu potencial.
A enorme escala dessa responsabilidade é impressionante. Imagine tentar medir cada espécie inteligente no universo, cada conquista, cada erro, tudo para determinar se a existência deles serve a um propósito maior no grande projeto dos Celestiais. Hargen pode não empunhar a força destrutiva de Izon ou uma autoridade de comando de Arishem, mas seu trabalho sustenta todo o processo de julgamento. Sem medições precisas, a hierarquia celestial entraria em colapso. Nesse sentido, o papel silencioso e quase invisível de Hargen é essencial para a sobrevivência ou aniquilação de inúmeros mundos. Nezar, o calculista. Este celestial pode soar equivalente a um contador, mas não se engane, ele é tanto um mestre estrategista quanto um combatente formidável. Seu papel oficial envolve catalogar e organizar todas as informações coletadas por Hargen e Jemaya. Pense nele como um arquivista celestial, garantindo que cada dado seja processado e interpretado antes de chegar a Arishem para o julgamento final. Mas as habilidades de Nezar vão muito além de manter registro. Nos quadrinhos, Nezar demonstrou incríveis poderes psíquicos e de combate. Durante um conflito com os Asgardianos, ele foi alvo de um míssil soviético carregando o poder do próprio Odin. Em vez de lutar diretamente, Nezar usou ilusões para colocar os soldados uns contra os outros, manipulando suas mentes sem precisar mover um dedo. Mais tarde, quando seus braços foram dissipados em batalha, ele os regenerou instantaneamente, exibindo um fator de cura que rivaliza com os seres mais poderosos do panteão da Marvel. O UCM ainda não mostrou esse lado de Nezar, mas dada sua presença em Eternos, poderemos ver essas habilidades entrarem em ação em futuros filmes. O que torna Nezar fascinante é que o seu papel incorpora a fusão de intelecto e poder. Ele não apenas armazena informações, ele as interpreta, as manipula e, quando necessário, as usa para lutar. De muitas maneiras, Nezar é o celestial que preenche a lacuna entre a lógica e a ação. Ele garante que o processo de julgamento cósmico ocorra sem problemas, mas também tem o poder bruto para aplicá-lo, caso seja preciso. Se Arishem é o juiz e Jemaya a testemunha, Nezar é o escrivão, estrategista e guerreiro do tribunal, tudo em um só. Izon, o buscador. Se há uma introdução celestial que ficou gravada na mente dos fãs do UCM, é a de Izon, o buscador. Mostrado em Guardiões da Galáxia através do holograma do colecionador, Izon empunhava a joia do poder como se não fosse nada, apagando uma civilização inteira com o único balanço do seu cajado. A joia pode ceifar civilizações inteiras como se fossem trigo em um campo. Para o público, essa foi a primeira vez que realmente compreendemos o potencial destrutivo dos Celestiais, seres que poderiam usar casualmente uma joia do infinito sem virar poeira. Nos quadrinhos, o papel de Izon era buscar mundos dignos para observar. Seu olho universal permitia que ele visse através do cosmos, constantemente procurando por vida para estudar e avaliar. Alguns fãs teorizaram que, no cinema, Izon também funcionava como o carrasco de Arishem, executando as punições mais duras contra planetas considerados indignos. No entanto, o filme Eternos complica essa teoria. O diálogo sugere que o julgamento da Terra por Arishem pode ter sido seu primeiro, o que significaria que a destruição daquele planeta por Izon não estava ligada a um veredito formal. O que torna Izon particularmente fascinante é o seu uso prático da Joia do Poder. Enquanto outros, como Ronan ou mesmo Thanos, lutavam para lidar com a energia destrutiva bruta, Izon a empunhava como se fosse apenas mais uma arma em seu arsenal. E isso por si só garante o seu lugar como um dos celestiais mais aterrorizantes que já vimos, seja como um buscador, um executor ou ambos. Izon personifica o puro poder implacável que torna os Celestiais tão impressionantes e temidos. Tiamut, o Comunicador. Entre os Celestiais que vislumbramos, nenhum é mais trágico do que Tiamut, o Comunicador, também conhecido nos quadrinhos como Celestial Sonhador. Em Eternos, Tiamut estava incubado nas profundezas do núcleo da Terra, esperando para nascer. Seu surgimento teria destruído o planeta inteiro, aniquilando a humanidade para dar origem a um novo Celestial, que para nascer precisa de vastas quantidades de energia de seres inteligentes. Os Eternos, no entanto, formaram a Unimente e despejaram sua energia coletiva para detê-lo, deixando Tiamut congelado em pedra sob o oceano, um monumento silencioso do que quase aconteceu. Nos quadrinhos, Tiamut desempenha um papel mais complexo. Ele foi o responsável por criar Makkari, um dos Eternos mais rápidos, e seu título de comunicador sugere que ele servia como uma voz entre a raça. Em certo momento, Tiamut chegou a se rebelar contra Arishem, acreditando que o juiz estava com defeito após decidir que a Terra deveria ser destruída.
Esse ato de desafio levou ao seu aprisionamento sob uma montanha, rendendo-lhe o título de Celestial Sonhador. O UCM parece pegar emprestado esse enredo, reimaginando Tiamat como celestial adormecido dentro da Terra, até o seu nascimento ser interrompido. O que torna Tiamat significativo é como seu papel se liga ao ciclo de criação e destruição. Para eles, o nascimento de um novo celestial é necessário para que o universo prospere. Para nós, é apocalíptico. O nascimento abortado de Tiamat mudou o curso da Marvel para sempre, não apenas alterando os planos cósmicos, mas deixando um gigante no meio dos oceanos à Terra, um aviso aí simbólico permanente do desafio da humanidade contra os deuses do cosmos. Ego, o planeta vivo. Ego se destaca de todos os outros celestiais que já encontramos. Introduzido em Guardiões da Galáxia Volume 2, ele é tanto um planeta vivo quanto o pai de Peter Quill. Ao contrário dos celestiais humanoides vestidos com armaduras gigantes, a forma de Ego é única. Sua consciência se espalhou por um planeta que ele construiu ao redor de si mesmo, e essa divergência o torna muito diferente de um outro celestial tradicional. A história de origem do Ego é tão estranha quanto trágica. Ele se lembra de vagar pelo vazio do espaço completamente sozinho, até aprender a manipular as moléculas e os compostos ao seu redor. Com o tempo, ele construiu uma concha planetária para abrigar sua consciência em crescimento. Mais tarde, ele criou um avatar, uma extensão humanoide de si mesmo, para poder interagir com o resto da galáxia. Ao contrário de Arishem, Ego conseguia fragmentar sua consciência, enviando pedaços de si mesmo para outros mundos. Essa habilidade ressalta o quanto ele se desviou do grande plano da sua espécie. Seu objetivo final, chamado de A Expansão, era plantar sementes de si mesmo em planetas habitados, transformando eles lentamente em extensões do próprio Ego. Para concluir esse plano, ele precisava do poder de outro celestial, e é por isso que ele gerou inúmeros filhos pela galáxia, procurando um que carregasse a centelha dessa energia. Essa criança acabou sendo o Senhor das Estrelas, mas antes que a expansão pudesse ser concluída, Ego foi destruído. Sua morte não apenas parou seu plano, mas também reforçou seu papel como o grande ponto fora da curva, um renegado que se recusou a seguir a ordem da criação e do julgamento, optando por brincar de Deus à sua própria maneira. Lugar Nenhum, o Celestial Caído. Finalmente, chegamos a um dos vestígios celestiais mais bizarros da Marvel, Lugar Nenhum. Introduzida pela primeira vez em Guardiões da Galáxia, essa estação espacial é na verdade a cabeça decepada de um celestial morto há muito tempo. Ao longo dos séculos, ela foi escavada e transformada em uma colônia de mineração e um porto seguro para fora da lei, um lugar onde as regras não existem e apenas o dinheiro importa. A própria cabeça contém materiais tão valiosos que indústrias inteiras surgiram em torno de sua extensão. Medula óssea, fluido espinhal e até mesmo traços do tecido cerebral do celestial caído se tornaram recursos inestimáveis no mercado negro galáctico. As operações de mineração acabaram sendo assumidas pelo colecionador e o grupo Tivan, transformando o Lugar Nenhum em um santuário sem lei para criminosos, contrabandistas e oportunistas. Hoje, o local é um personagem tão importante no UCM quanto qualquer ser vivo. A identidade desse celestial morto permanece um mistério. Alguns fãs especulam que poderia ter sido o Jemaya, o analisador, citando a existência de um bar dentro lá de Lugar Nenhum, que se chama a Bota de Jemaya. Mas como Jemaya foi mostrado vivo em Eternos, isso parece improvável. O que é mais interessante nisso tudo é o fato de que os Celestiais, seres que criaram galáxias e seguram joias do infinito com as mãos nuas, podem ser mortos. A existência de Lugar Nenhum prova que esses deuses não são imortais e que seus cadáveres podem remodelar o destino de inúmeras civilizações. De muitas maneiras, o local representa a ironia suprema. Mesmo na morte, eles continuam a influenciar a galáxia, com seus restos mortais alimentando as vidas daqueles que estão muito abaixo deles na cadeia alimentar do universo. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal Nerdia e até a próxima!